contextos que podem vir essa doença para vocês. Primeiro, é uma questão ambulatorial, um DPLC ambulatorial. E o outro contexto é na emergência, ok? Quando viria um paciente que está na emergência? Quais são os 3 sintomas cardinais que a gente deve investigar nesses pacientes para a gente saber se ele está com um DPLC exacerbado? Quem sabe? O aumento, a mudança da característica e o aumento da dispneia. Aí, nesse caso, já seria um DPLC exacerbado. Seria como uma pneumonia do paciente que tem DPLC. Quais são os 3 germes que são bastante frequentes nesse paciente? A Maroxella tacaralis, o Haemophilus influenzae e o pneumococo. Então, no tratamento de um DPLC exacerbado, o que devemos prescrever para ele? É o A, o B, o C e o D. Quem sabe o que é isso? Antibiótico, broncodilatador, que pode ser o biotrópico, o corticoide, 40 mg uma vez por dia durante 5 dias. E Dar oxigênio. Antibiótico. Vocês devem utilizar um antibiótico que mata esses 3 germes. Pode ser levofloxacino, qualquer um que mata esses 3 germes. B, de broncodilatador. Vamos prescrever broncodilatador para esse paciente lá na emergência. O C, corticoide. Não se esqueça do corticoide. Pode ser prescrito prednisona, ok? Prednisona 40 mg uma vez ao dia por 7 dias. E o D é de dar oxigênio, mas devemos ter uma ressalva aí no oxigênio. Esse paciente não pode receber muito oxigênio, uma CO2 muito alto. Por quê? Porque eles podem desenvolver uma acidose respiratória. Esse paciente inspira muito bem, mas na hora de exalar, ele fica acumulando. Por isso, ao longo do tempo, esse paciente tem o quê? O tórax em tonel, né? Então, tem que ficar atento a isso. Então, em relação a DPLC, existem esses 2 contextos, na emergência e o ambulatorial. Neste caso aqui, esse paciente tinha algo bem... O que é isso daqui, gente? Uma massa, assim, né? O paciente já fuma há muito tempo, mais de 40 anos, perdeu peso, perdeu 10 quilos, né? Perdeu 10 quilos em 6 meses. Então, sim ou sim, a gente tem que encaminhar esse paciente para um especialista, um pneumologista, pedir uma tomografia. Possivelmente isso pode ser um câncer, certo? Não é ainda, a gente não deu diagnóstico de câncer ainda, mas pode ser um câncer. Mas as bordas estão bem irregular, né? Olha lá. Bem irregular, né? Bem irregular. Então tem que tomar cuidado, a gente deve encaminhar esse paciente para um especialista. Pedir e falar assim, ó, possivelmente o senhor vai fazer uma biópsia, ok? O senhor tem que fazer uma biópsia para a gente investigar este nódulo. Então, paciente tabagista, tosse crônica, aumentou a dispneia nesses últimos anos, então o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Na investigação diagnóstica, na propedêutica, qual é o principal exame que devemos pedir? A espirometria. E qual que é o fator que define se é obstrutivo ou restritivo? É o índice de tifenol, que é o VF1 dividido pela capacidade vital forçada. O que é isso? A gente pede para o paciente inspirar profundamente e ele vai soprar na maquininha, né? Então, esse índice, ele tem que ser menor a 0,7 para a gente caracterizar que é um índice, que é obstrutivo. Mas a gente faz isso sempre que vocês não podem esquecer. Eu gostaria de solicitar uma espirometria pós-broncodilatadora, ok? Sempre lembrar do nome e sobrenome. E também, paciente que tem tosse crônica, a gente sempre deve pedir, não esquecer aqui no Brasil, para tuberculose, pedir um teste rápido molecular para esse paciente. Então, a paciente tosse crônica, aumentou a dispneia, tabagista, paciente com DPLC, certo? E aí, qual que é o tratamento nesses casos? Quem sabe? DPLC.
a gente vai prescrever para esse paciente um broncodilatador de elongação, ok? Quando a gente vai indicar um corticoide inalatório? Quando a gente pede lá, e já vem aquele paciente que tem um eosinófilos maior a 200, aí nesse caso a gente pode associar o formoterol, que é um broncodilatador de elongação, juntamente com o corticoide inalatório, ok? Então, aqui no Brasil é conhecido um medicamento muito conhecido que é o Alenia, que é o formoterol junto com a budesonida, ok? E agora então a gente encaminha ele para um especialista, diz e esclarece as dúvidas que não é um câncer ainda, mas que vai encaminhar para o especialista e o especialista ele vai dar continuidade no tratamento dele, ok? Fisioterapia respiratória, Pode ser indicado também. o oxigênio, tá? É 4 litros. Isso, aí os critérios de utilizar oxigenoterapia, quem sabe? É uma saturação menor a 88 em ar ambiente e também tem uma alteração na gasometria desse paciente. Quem sabe quanto que é? Eu não estou me lembrando agora. Se não me engano, é 55 milímetros. E a saturação dele em ar ambiente está menor a 88. Então, esse paciente tem indicação de utilizar oxigênio terapêutico domiciliar. No mínimo 16 horas por dia ele tem que ficar com oxigênio. Então, são esses dois contextos que eu falei para vocês, ok? Tanto o contexto ambulatorial quanto no contexto de emergência, ok? Então, só de vocês saberem aonde vocês estão atendendo esse paciente, vocês podem marcar a charadinha, ok? Alguma dúvida? Eu estou na prestação com ela, acho que pode colocar uma população boa, pode ser classificar isso no grau de descrédito. Sim. Perguntar se tem descrédito de quantidade de vista, ou se ele tem, quando caminha algumas escadas, ou até mesmo fazendo uma saída de casa, ou até mesmo se classifica, né? Dois resultados. Eles podem cobrar Por isso é importante também perguntar, senhor, quantos quadros o senhor caminha que o senhor sente falta de ar? Outras duas perguntas que eu acabei de lembrar aqui. Ele já ficou internado? Ele utilizou antibiótico nesses últimos dias? Então, são outras perguntas que vocês devem fazer nesse caso.